nós iniciamos uma série, chegou 2018, é o nome dessa série de mensagens, que vai acontecer durante todo o mês de janeiro. Qual o objetivo dessa série de mensagens de reflexões? É um preparo para um ano de crescimento, é um preparo para um ano de serviço, um preparo para um ano de maturidade. Sabemos que, infelizmente, o país só começa realmente a acontecer após o Carnaval. Graças a Deus o Carnaval é mais cedo esse ano, para que comece logo, quando então estaremos todos juntos aqui de volta. Mas o meu grande objetivo, tanto para nós que estamos aqui, quanto pelos membros, que eu estou falando com todos que estão viajando, assista a série, para que todos estejamos no mesmo barco durante janeiro. Repito, a ideia é um preparo para o ano que se inicia. De manhã, nós pensamos sobre a importância de contar os dias, sobre aprender com o que passou, com os erros e com acertos do que passou, baseados na palavra de Moisés, que nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a oração, o pedido daquele profeta de Deus. E agora, eu tenho uma pergunta para nós refletirmos, é uma pergunta bem simples. A pergunta é: diante de 2018, nesse ano que começa, diante de todas as expectativas que você tenha, eu já ouvi várias de vários irmãos, muito legal. A pergunta é: o que você vê? O que você vê quando você pensa em 2018? O que você já está enxergando? Já tem uma noção, um sentido? Tem um desejo grande que aconteça, um desejo que acabe, porque alguns problemas vão acabar mais ou menos na metade do ano. Para quem está esperando resposta de vestibular, está doido para que chegue logo essa bendita notícia, nem que for na segunda, terceira, quarta chamada, mas que resolva essa transição 17 e 18. E por que eu pergunto isso? Porque as minhas e as suas ações, elas são baseadas naquilo que eu consigo ver e naquilo que você consegue enxergar. A pessoa sensata, geralmente, ela espera ter uma noção ou uma confirmação. Ela espera enxergar algo para que então ela fale: ok, eu vou por este caminho porque eu vi isso, eu entendi isso. Isso é o que rege a natureza humana. É claro, se você aí já estiver espiritualizando as minhas palavras, você já pensou que pela fé nós não enxergamos nada, e é verdade. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas mesmo através da fé, o Senhor mostra sinais. Se você pensar o que Deus faz com Abraão, para começar a história da fé, Deus faz esse homem por 24 anos ficar olhando para a natureza, ficar imaginando o que ele não tem, imaginando a possibilidade de ter um filho, de ter uma nação, de ter uma terra, e Deus às vezes visita ele em 24 anos dizendo: olha para os céus, olha para as estrelas, olha para a areia do mar, pense no mapa, pense nos pontos cardeais. Deus fica dando ilustrações, palavras para ele, para sustentar a fé dele. Até que depois de tanto tempo, chega aquilo que ele esperava. Então, quando eu vejo algo, é muito mais fácil para eu me decidir que caminho eu devo seguir. E quando eu não enxergo nada, é terrível. Por mais espiritual que você seja, se eu disser para você: você prefere fazer algo vendo ou no escuro? É óbvio que a sua resposta vai ser vendo, enxergando, porque me dá um caminho mais claro. Portanto, às vezes eu posso não agir ou estar numa inércia porque eu ainda não vi. Eu esperava ou espero ver algo, eu esperava ou espero que algo aconteça, mas esse algo não aconteceu. E então eu fico paralisado. E isso também é ruim. É ruim porque gera uma frustração de que aquilo não aconteceu, e eu estou esperando acontecer, e eu estou esperando o céu se mover, eu estou esperando o telefone tocar, eu estou esperando a resposta, o e-mail, e assim por diante. Ou às vezes, eu já comecei a ver, eu já enxerguei um pouquinho, mas ainda falta clareza. Parece que tem uma pista, assim, olha, são as percepções, parece que está me dizendo para caminhar. E você fala com mais alguém, se a palavra da pessoa for positiva, você já conclui: acho que está tudo direcionando para que eu vá por aqui. A segunda ocasião, então, é essa: quando, ao invés de não ver,
de não enxergar nada, eu vejo, mas vejo pouco, vejo com limitação. E diante dessas duas possibilidades, a pergunta é: o que eu posso fazer diante do que eu não vejo e diante do que eu vejo, mas vejo pouco? E para nos responder isso, eu vou te contar duas histórias. A primeira acontece mais ou menos 874 anos antes de Cristo. Acontece lá no norte de Israel, num período de um monarca terrível. A Bíblia chega a dar o título para ele: olha, quando ele chegou, todos os que vieram antes, nenhum foi tão ruim quanto esse. É como se fosse a síndrome do último político, ele é pior do que todos os outros. O nome dele era Acabe, ele estava no norte de Israel comandando, e ele teve coragem de, numa nação que foi chamada para ser luz, ele apertou todos os botões de todas as idolatrias possíveis. No mundo antigo existia uma tríplice ideia, que era o Deus que abençoa o solo, e abençoa o solo, ele abençoa as pessoas. Imagine isso numa pirâmide: Deus abençoa o solo abençoa as pessoas. Deus então dá chuva, o solo produz, as pessoas comem. E diante disso se fortaleceu uma das divindades mais conhecidas da Bíblia, que é Baal. E Baal, entre muitos atributos, Baal é o senhor da fertilidade, o senhor das nuvens cheias, o senhor da chuva. Então, quando tem um homem que diz: olha, agora eu vou erguer todos os postes possíveis para Baal, ele está dizendo, nesse tríplice entendimento de Deus que abençoa o solo e abençoa a terra, ele arranca Deus do topo dessa ideia e diz: Baal abençoa o solo, que abençoa a terra. E faz todo mundo comprar esta ideia. E começa assim um grande processo de idolatria neste período histórico. E aí chega um profeta de Deus, o seu nome era Elias, e ele fala: bom, então é o Deus, removeram o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e colocaram o Deus da chuva. Então, diante disso, eu declaro que, a não ser pela minha palavra, não cai mais uma gota de água nesse solo. É uma afronta direta. Poxa, se o Deus da chuva é Baal, e ele diz: a partir de agora, na minha palavra, como um homem de Deus, não cai mais chuva, é um confronto violento. Ao ouvir isso, não tenha dúvida, todos os questionamentos aconteceram. Claro que isso não vai acontecer. Quem é esse homem para dizer que não vai chover? Se o nosso Deus agora é Baal, se o nosso Deus nacional é o Deus da chuva. E o fato é que passam mais de 3 anos sem chuva. Existe uma diferença: o Novo Testamento prefere dizer 3 anos e meio, o Antigo Testamento de 3 anos. Põe 3 anos e alguma coisa sem uma gota, sem um orvalho. E é chocante porque Israel, até hoje, a terra é muito nutrida pelo orvalho, não necessariamente pela chuva. Há uma ausência de chuva lá grande, dependendo do ano, as secas são terríveis, fica todo mundo olhando para os níveis do mar da Galileia para saber se teremos água ou não, se terá uma restrição de água ou não, mas o orvalho acontece. Quando eu morava lá, eu tinha um jardim que nós plantamos na porta da nossa casa, e a coisa mais linda de se fazer todas as manhãs era ver aquele calor danado, mas as plantas cobertas do orvalho. Era o cuidado de Deus, é o clima, é a forma que Deus opera lá. Então não tinha chuva, não tinha orvalho, era seca. E a seca começou a gerar um verdadeiro distúrbio dentro da nação. E aí começa o confronto direto. Bom, já que o primeiro passo foi mostrar para vocês que não é o Deus da chuva que controla nada, quem controla a natureza é o Senhor, Deus Criador dela, Elias vai para um próximo confronto, e esse confronto é chegar diante de todos os profetas dessas divindades, confrontarem em praça pública, no topo do monte, no Monte Carmelo, no norte de Israel, numa simples oração. Olha, o Deus que responder com fogo, vocês profetas orem e eu orarei. O Deus que responder a nossa oração mandando fogo do céu é Deus. Simples, né?
Profeta incrivelmente maluco, só por Deus para alguém fazer isso. Primeiro, declarar que não vai chover. Segundo, para dizer que uma simples oração que peça fogo do céu seja a manifestação de qual é o Deus verdadeiro. Existia um caso muito triste de mencionar no mundo islâmico, onde um missionário, um dia, imbuído por essas palavras, desafiou alguém do Islã, um radical, quase do lado do terrorismo, para que fizessem algo semelhante a isso, só que não foi pedir fogo do céu, mas foi assim: nós vamos orar, e o primeiro que desistir perdeu, o Deus de que ficar é o Deus verdadeiro. E se ajoelharam e ficaram na... Isso é um caso missionário terrível. E, infelizmente, o cristão perdeu e perdeu feio. Não conseguia ficar de joelhos. Interessante, né? Quando eu estudei esse caso em missiologia, eu fiquei profundamente chocado. Porque na história da igreja, nós temos, por exemplo, Tiago, conhecido como joelho de camelo, porque dizia que de tanto ele orar, os seus joelhos eram deformados. Interessante você pensar nisso. Então esse profeta, ele está ali, ele está dizendo: olha, eu venho em nome de Deus, o meu Deus manda fogo, e Deus manda fogo quando ele ora. Então as pessoas estão enxergando uma manifestação sobrenatural, e as pessoas estão reagindo de acordo com aquilo que estão enxergando. Depois deste confronto, Deus responde com fogo. Então Elias está com o moral bem elevado nessa hora, e aí ele fala: bom, é hora agora de rever o assunto seca. E aí que começa algo incrível, porque ele sobe de novo no Monte Carmelo, onde foi o lugar do confronto público, mas ele sobe lá de uma maneira privada, ele sobe lá de uma maneira isolada, ele manda o seu servo para uma missão. Ele sobe, e a Bíblia diz que ele se dobra até o chão, e ele coloca o seu rosto entre os seus joelhos. E fazendo isso, ele começa a clamar, ele começa a orar, e pede para o seu assistente: olha, você vai lá em direção ao mar, e olhe o que está acontecendo lá. Então ele, no topo do monte, no local da briga pública, ele de joelhos, com o rosto entre os joelhos, orando, e o servo vai e olha e não vê nada, e volta para dizer: não tem nada. E ele repete esse processo, vai e volta: o que você vê? Não vejo nada, não tem nada. E aí a Bíblia usa o número da plenitude, que é o número 7. Por 7 vezes ele foi. Por 7 vezes esse caminho, vai, checa e volta, vai, checa, vai, faça o teste e volte. E aí, na 7ª vez, o servo já devia estar cansado, provavelmente estressado: mas que história é essa? E ele volta e diz: tem algo, é pequeno, mas tem. Tem uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Tem uma nuvem se levantando, do tamanho de uma mão de um homem, se levantando do mar. E nesse momento que ele vê, nessa 7ª tentativa, nesse 7º teste, enquanto um clama e o outro faz o trajeto de teste, Elias dá a ordem. Vai dizer para o rei, vai dizer para Acabe: pode preparar o seu carro, desça, porque vai chover. Porque vai chover. Qual é a primeira lição desta primeira história? Enquanto eu não vejo, como disse, o que gostaria de ver, o que eu espero, a história de Elias nos ensina que eu devo orar para ver, e que eu devo continuar orando, e durante a continuidade da oração, que eu tenha coragem de testar a oração que faço. Imagina, é simples: alguém ora, alguém testa, alguém ora, alguém checa. Enquanto eu não vejo, enquanto não está claro diante de mim, eu tenho a missão, seguindo o exemplo deste profeta, de que a oração vai ser o caminho pelo qual a visão irá acontecer. A oração, a solitude, o clamor, aí você pode fragmentar isso por todos os níveis da oração. Mas que essa conexão com Deus é da onde vem a pressão que faz as coisas acontecerem.
E quando as coisas não acontecem, eu repito a mesma ação. A ação de orar e a ação de checar. E depois que algo aparece, depois que algo, mesmo que seja pequeno, como a mão, uma nuvem, tamanho de uma mão, depois que eu vejo, então é hora de eu agir. Então, este isolamento no mesmo local do drama público nos mostra também sobre o aquietar, sobre o estar em alguns momentos no anonimato. Este clamor é anônimo. Este clamor, ele não chama ninguém para estar com ele. Esse clamor não é confronto. Este clamor eu não peço gente para vir comigo. É a minha história, o meu momento. Alguém é só para checar. Em 2018, ore até um sinal aparecer. Em 2018, ore até a resposta. Nós temos o hábito de delegar a oração. De se eu tenho um problema, ore por mim, 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 como se eu delegasse para você, porque eu já não estou orando. Eu já peguei várias pessoas assim com muito amor, né? Mas você está orando pelo que você está pedindo? Ah, parei. Pô, então eu que vou ter que aguentar agora? Você joga a carga em mim? Não que eu não deva, claro que eu devo orar, oremos uns pelos outros. Mas ela tem que ser algo que parta de mim. Eu oro no meu anonimato, no meu lugar seguro, no meu Monte Carmelo, sem ninguém do meu lado, e eu clamo. Então em 2018, ore você, e delegue sim para os seus irmãos, isso é bênção, mas não delegue e retire a sua responsabilidade. E ore até a resposta, e não ore até quando cansar. Já orou até cansar? Você fala, cansei, não quero mais esse papo. Se os homens da Bíblia tivessem feito isso, a história que nós lemos seria diferente. Se eles tivessem, já deu. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu vou orar até o Senhor dizer no mínimo não. Se o Senhor disser não, eu vou brigar mais um pouco, mas eu vou falar, ele disse não, acabou, não tem mais conversa. Mas se ele está em silêncio, a Bíblia inteira vai te levar a ore, ore e ore. Jesus, quando fica alguma dúvida ainda sobre o contexto do Antigo Testamento, se essa prática de orar era coisa do passado, Jesus dá o exemplo lá do juiz, da mulher, que de tanto orar, de tanto pedir para ele, teve a sua causa resolvida, e ele termina, vocês deviam fazer a mesma coisa. Até o final, até ver alguma coisa. Em 2018, ore e permaneça orando até que algo aconteça, até que a visão, mesmo que seja bem pequena e singela, ela comece a se manifestar diante de você. A segunda história, agora saindo dos 800 anos antes de Cristo e indo para a época de Jesus, acontece no momento que o mestre está com seus discípulos e eles foram para uma cidade no norte de Israel também, por coincidência, ali no topo do mar da Galileia, a cidade se chamava Betsaida. E Jesus está chegando, a fama já está lá, todo mundo está atrás não só do pão, não só do peixe que ele multiplica, mas atrás dos sinais. E algumas pessoas então levaram para Jesus um cego. E é muito bonito porque o texto nos diz que levar este cego vem junto com uma súplica. E a súplica era, Jesus, toque nele. A súplica não era para Jesus falar com ele, para Jesus fazer uma oração, era para que Jesus tocasse no cego. Então você vê compaixão, você vê pessoas que se moveram, pessoas que gastaram energia, pessoas que guiaram o cego até Jesus, diante de todo o burburinho que estava quando Jesus andava. E aí Jesus faz algo lindo, Jesus toma o cego pela mão. Jesus toma o cego pela mão e leva o cego para fora do povoado. Jesus não usa aquilo para fazer um show, para dar um momento. Não era hora de confronto, parecido com o momento de Elias, não era hora de confrontar nada.
E ele pega o cego, leva para fora. Jesus não queria publicidade. E aí Jesus usa os seus métodos. Quando Elias está orando durante essas 7 vezes, nós não sabemos o conteúdo. Agora é chocante que no conteúdo de Jesus, fora do povoado, nós sabemos o que ele faz. E é terrível. Jesus pega esse homem que está fragilizado por não ver. Jesus está longe de todo mundo. E Jesus o que faz? Depois de cuspir nos olhos do homem. Acho que ele só fez isso porque o homem era cego. Porque você imagina a cena. E aí, depois de cuspir e impor-lhes a mão, longe de todos, Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? E ele levanta os olhos, a Bíblia nos diz, e ele diz, a resposta dele é mais chocante que o método. Eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Da onde este deficiente visual arrancou essa história? Pare e pensa. Pessoas, elas parecem árvores andando. Aí você pode concluir, ele, obviamente, andando ali naquele mundo de menos desmatamento, trombou com muitas árvores da sua vida. Algo normal de acontecer. Até quem enxerga faz isso. Ele, um cego, obviamente tocou pessoas, foi tocado pelos seus pais. Mas ele faz essa junção estranha, pessoas, e as pessoas parecem árvores. Mas ele nunca tinha visto uma árvore. Segundo o texto, só diz que ele é cego. E aí acontece algo também chocante e único na Bíblia, no ministério de Jesus. Mais uma vez, Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem. E depois da segunda vez, esses olhos foram abertos e a vista foi restaurada. E ele então viu tudo claramente. A Bíblia no Antigo Testamento nos dá histórias de repetições de cura. Faz isso tantas vezes para atingir a cura. Naamã é um deles. Banhe-se 7 vezes no rio e então você terá a sua cura. Mas em Jesus é a única vez que 2 toques foram precisos. Primeiramente, a visão não foi restaurada na plenitude. Ele viu algo, ele precisou de um segundo toque. O que nós aprendemos? Às vezes, nós também precisamos do segundo toque, talvez do 3º, do 4º, do 5º, do 7º, do 10º, de todos os que puderem acontecer. Mesmo diante da resposta confusa, eu vejo pessoas como árvore andando. O Senhor, quem toca, não está preocupado com a resposta. Porque Ele o faz na privacidade, Ele faz fora do povoado, Ele utiliza seus métodos e Ele quer ter certeza que o que Ele tocou gerou o que deveria ser gerado. É por isso que Ele checa com o humano. Repare que Jesus não usa linguagem, eu te declaro, está curado agora. O que você está vendo é gentil. Você está vendo alguma coisa. E ele toca, e no toque a cura acontece. Por que Jesus precisou tocar 2 vezes? Pergunte para ele quando encontrá-lo. Porque ninguém tem essa resposta. Por que o Filho de Deus, Todo-Poderoso, Deus encarnado, não resolveu em um toque? Por quê? Porque será que o método de cuspir não foi eficiente? Será que não foi uma boa escolha para o caso de cegueira? Será que o que será? Tem muitas variáveis, mas uma resposta clara, direta e perfeita, só Jesus para nos dar. Mas o que a história nos comunica é que nesta proximidade com o Senhor, fora do povoado, onde o diálogo acontece, o diálogo foi estabelecido, na proximidade que gerou um pouco de intimidade e confiança. Porque, gente, qualquer cego teria medo de ser levado para qualquer lugar com alguém que ele não conhecesse.
Nós que enxergamos, se alguém te pedir para ir para um lugar que você não sabe qual é o lugar, você vai ficar no meio atento. Para onde você está me levando? Para onde nós iremos? Mas esse cego, de alguma maneira, ele ali imbuído com o desejo, com a vontade de eu quero a cura, ele aceita. Então há algo acontecendo ali de ligação, de intimidade, de confiança. E Jesus toca uma, e Jesus toca duas, até completar a obra. O que me ensina também que eu não devo ter medo de dizer, escute isso, Senhor, ainda está doendo. Não adianta declarações de fé que são antagônicas ao que está acontecendo, que não são verdades. Sabe, do tipo, fé está doendo, mas já não está mais, em nome de Jesus, mas está doendo, está doendo. Não adianta esses positivismos. Diante de Jesus, o homem olha e fala, não, está estranho, é árvore, é gente, é árvore. E às vezes a gente, não, não estou tossindo mais, não estou, a tosse está amarrada. A gente faz um circo. Enquanto Jesus nos mostra que Ele está pronto para ouvir dos seus filhos, nada aconteceu, Senhor, nada aconteceu. E eu tenho a impressão que às vezes a gente fica meio com medo de decepcionar a Deus. Não, mas se eu falar isso para Deus, Ele vai achar que eu não tenho fé. Então eu não posso falar que está doendo ainda, que não aconteceu, porque aí chega um outro, não declara isso não, isso aí é o diabo. Aí começa essa ladainha do cão. Enquanto no exemplo de Jesus, ele olha, resolveu meu filho? Não, vamos de novo. Resolveu meu filho? Não. Deixa eu te tocar mais uma vez. Não tenha medo de dizer para o Senhor, Senhor, ainda está doendo. Mesmo que alguém chegue do seu lado e diga, já está consumado, o Senhor já fez. Senhor, eu ainda estou com dor. Eu ainda não estou enxergando. E depois do toque do Senhor, a clareza virá. E depois que a clareza acontece, aí sim, nós podemos olhar para Ele e dizer, sim, Senhor, agora passou tudo. O temporal passou. A pergunta que fiz no início desta fala foi o que você vê em 2018? O que você vê para você em 2018? Se ainda não viu, se só virou o ano, ore até ver. Ore até enxergar. E repita essa oração 7 vezes 7, 70 vezes 7. Repita essa oração até que haja uma clareza. Nem que ela for pequena, mas nós sabemos quando Deus fala. Quando há dúvida, mas será que é Deus? Quando Deus fala, nós sabemos. Quando Ele fala, mesmo se for do tamanho de uma mão, aquilo que deveria ser imenso, como uma nuvem para trazer chuva, a gente já bate o martelo e diz, bastou, eu entendi, Senhor, o Senhor falou. Quantas vezes nós lendo a Bíblia, o que aconteceu? Um verso explodiu na sua cabeça e você diz, o Senhor falou. Mas enquanto Ele não fala, que não haja visões decretadas por nós humanos. Planos sim, planos todos. Mas que seja a resposta certa e absoluta aquela que vem do Senhor e do Senhor somente. Se não viu, ore até ver. Se viu um pouco, mas não o suficiente, olhe para o Senhor e diga, Senhor, eu preciso de mais um toque. Ainda está nebuloso, e se precisar de outra vez, Senhor, mais um toque. E se precisar de um terceiro, Senhor, mais um toque. Senhor, mais um toque. Ele sabe quão frágeis nós somos. Irmãos, eu já vivenciei muitas vezes isso com o Senhor. Às vezes eu me sentia o pior pecador, mas todo mundo já entendeu e eu não, Senhor. Mas eu não podia trair o meu coração e eu dizia, eu não enxerguei, me ajuda, Senhor. Não vi. Até que de repente o Senhor vinha de uma maneira gentil e
e a paz habitava. Aí eu tinha visto, e eu podia ser responsável pelas minhas decisões, porque vi o que o Senhor tinha para ocasiões da minha vida. Se está nebuloso, se veio um pouquinho, peça para Ele tocar uma vez mais, e Ele irá fazer. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. É tão fácil agir sem ver, Senhor, porque às vezes nos cansamos. É tão fácil desistir, mesmo quando a cena que começamos a ver ainda não tem clareza e partimos logo para pegar a missão nas mãos e resolver, porque às vezes nos acostumamos a agir assim. Pai, nós queremos em 2018 orar e esperar em Ti. Nós não queremos assumir posições que não são nossas. Nós queremos orar e ver de Ti, independente das repetições, dos clamores. Ajude-nos, Senhor, a ter o sossego com o rosto entre os joelhos. O sossego de que clamamos e esperamos o Deus que ouve os clamores. Porque quando Ele responde, mesmo que o sinal seja pequeno, este sinal cala o nosso interior e nós temos forças para continuar, para declarar chuva, fim de seca, início de novas estações. Oh Senhor, faz isso em nós neste ano, num nível mais pleno. Claro que muitos aqui já estão vivendo isso, mas nós queremos mais, Senhor, nós queremos agir mediante a Tua voz. Pai, eu oro também diante daquilo que já enxergamos um pouquinho, mas ainda é nebuloso. Aquilo que às vezes parece que esse nebuloso vai ficar ainda pior. E eu quero te pedir, nos dê sempre coragem e maturidade para dizer: Senhor, ainda dói, ainda não enxergo, ainda estou com medo, ainda estou frustrado, estou misturando gente com árvore, árvore com gente, as minhas declarações são sem pé e sem cabeça, Senhor. Que tenhamos essa sinceridade, porque Deus, que conhece os nossos corações, conhece as nossas palavras mesmo antes de elas saírem de nossas bocas. Que em 2018 tenhamos mais e mais força para dizer: Senhor, ainda dói, nos ajude, pois nós confiamos em Ti, esperamos em Ti e consagramos os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso escutar, a nossa percepção, o nosso discernimento. Ajude-nos a ver, a entender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.